Dê um aplauso àquele que vai permanecer te incendiando todos os dias da sua vida, ao Rei da Glória. Dê um aplauso do tamanho da tua expectativa para essa noite. Vamos, aplauda ao Rei da Glória. Glória a Deus. Pode acender as luzes para mim aí, por favor? Pode acender as luzes? Atrapalha se acender as luzes? Não, né? Vai ser melhor para a gente ler as escrituras. Amém, pessoal? Amém? Quem está feliz aí, muito feliz com Jesus aí? Deixa eu ver. Deixa eu acender todas as luzes para eu ver quem está muito feliz. Deixa eu olhar para o teu rosto. Quem está feliz aí demais com o que Deus tem feito? Oh, glória a Deus. Que bom. Eu estou muito feliz porque Deus tem feito coisas muito preciosas na minha casa, na minha família, naquilo que a gente tem feito, da forma como a gente tem se movido na nação. E a alegria dobra ao chegar aqui nesse ambiente, porque aqui eu estou conhecendo mais uma parte da minha família espiritual. Sim, de verdade. Sabe quando alguém diz para você: opa, é o meu? É o meu? Sabe quando alguém diz para você assim: olha, tem um irmão seu que você não vê há muito tempo. Isso não é tão comum de acontecer com todo mundo, mas alguém que ficou anos longe de um irmão e falou: ele está na cidade tal, em tal estado, e você pega um avião ou pega um carro e vai até aquele lugar para encontrar aquele irmão, e você fala: meu Deus do céu, você é meu irmão, e quanto tempo a gente não se vê, você dá aquele abraço naquela pessoa, e ali começa uma história. Eu estou sentindo isso hoje aqui. Eu estou vindo aqui conhecer mais uma parte da minha família espiritual. Meus irmãos em Cristo estão aqui nesse ambiente. Eu estou muito feliz. Já vim aqui, abracei alguns irmãos. Fui ali embaixo numa sala que tem uma comida preciosa ali. Cadê aquelas irmãs que prepararam aquele negócio lá? Meu Deus do céu. A sala, quando você entra ali, você sente um avivamento assim. O negócio está sério demais. Olha o cheiro delicioso. E eu estou muito feliz. Eu sei que durante alguns anos, os evangélicos levantaram alguns muros ao invés de construir pontes. Nós começamos, e isso é por causa de alguns pensamentos diversos, cada um pensa de um jeito. Então alguém usa terno, olha para aquele que usa o boné de alba reta com tatuagem e diz: oh meu Deus, esse não é meu irmão não, esse é meu primo. Aí nós fomos criando muros e fomos nos distanciando um dos outros, não é? Criamos as nossas denominações e colocamos as nossas placas lá na frente dizendo: não, quem congrega aqui nessa tribo, nesse gueto, são os nossos irmãos. E quando passa aquela outra irmã do coque, quem conhece as irmãs do coque aí? Quem sabe? A gente fica meio assim: não, esse pessoal é muito tradicional, e a gente fica achando que eles são primos distantes. Não, eles são nossos irmãos. Nós vamos quebrar muros e vamos construir pontes entre nós. Vamos juntos, com uma só família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém, meu irmão? Quem está comigo nisso aí? Então eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo mais uma parte da minha família espiritual, revendo a Débora, revendo alguns irmãos. Então a gente está muito feliz de estar aqui nesse ambiente. Eu me chamo Davi, eu moro no Rio de Janeiro. Nós temos ali no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, uma base, a Base Cultura do Céu. Estamos iniciando e plantando uma igreja ali, iniciando com algumas escolas proféticas, convergindo, juntando céu e terra numa mentalidade para a nossa movimentação aqui na terra. E Deus tem nos soprado em algumas cidades, em alguns estados, e hoje estamos aqui em Cabo Frio, mais uma vez, com vocês aqui nesse lugar, e eu estou muito, mas muito feliz mesmo de estar aqui nesse ambiente. Eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia aí, por favor, e abra em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Quem já for achando, dá aquele grito assim, ó: achei! Opa! E quem não achou, dá aquele outro grito de: espera aí! Eu estou perando. E inevitavelmente, toda vez eu me lembro que eu sou da época em que os nossos pastores diziam: quem achou, diga amém, quem não achou, diga misericórdia. Quem aí é dessa época aí? Deixa eu ver. Tem cabelo branco aí, hein? Nas irmãs não aparece que as irmãs pintam, né? Tem irmão que pinta também, não tem? Mas então os nossos líderes e pastores ficavam na ponta do pé, levantavam o calcanhar e diziam: quem achou, diga amém, quem não achou, diga escola bíblica dominical. Você lembra disso? Eu sou dessa época, e eu louvo ao Senhor por ter vivido num tempo em que homens e mulheres, pastores, líderes, insistiram e investiram para que a gente lesse as escrituras, para que a gente mergulhasse na palavra de Deus.
Então, por causa disso, porque tinham até brincadeiras na escola bíblica dominical com as crianças, era a brincadeira do debate bíblico. A gente ficava com a Bíblia na mão. Meu irmão, olha só que brincadeira saudável. Bíblia na mão. E os professores diziam, eu vou falar aqui um texto, quem tem que achar rápido, levantar, e quem lê primeiro ganhou a brincadeira. E a gente brincava de ler as escrituras. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Então a gente ficava empolgado em saber, em conhecer as escrituras, em caminhar pelas páginas. Então às vezes eles diziam, olha, abra aí em Jeremias 15, 19. E eu ia folheando rapidinho, levantava, e a gente tentava fazer aquela voz de trovão, né? Pequenininho. Aqueles que separam o que é santo do profano, esses serão a minha boca na terra, diz o Senhor. Uau! E sabe o que aconteceu? Ainda que na minha adolescência, no meu início da minha fase adulta lá, eu virei um crente Raimundo. Quem sabe o que é crente Raimundo aí? Aquele que tem o pé na igreja e outro no mundo. Eu ia no culto, chorava em meio às canções, sentia aquele arrepio no braço. Mas depois na escola, no futebol, eu não fazia nada daquilo que eu tinha aprendido ali no meio da congregação, aquilo que estava sendo ensinado naquele ambiente. Mas as sementes que foram plantadas em mim, um dia começaram a frutificar. Aquela palavra que foi liberada, o ensino, a insistência, a minha avó dizendo para mim, leia a Bíblia, me perguntando o que estava escrito em Provérbios, meu pai dizendo para eu ler a Bíblia, um dia começou a germinar e dar frutos. E o que aconteceu? Hoje eu estou separando o que é santo do profano e sendo boca de Deus para a minha geração também. Então eu louvo a Deus porque nós temos homens e mulheres, pastores e líderes que hoje estão com o cabelo bem branquinho, mas insistiram conosco para que a gente comesse as escrituras. Não é verdade, pessoal? E aí, contando isso, inevitavelmente, eu sempre me lembro que nós somos agora uma próxima geração que está cheia de disposição, que está como quem é Josué, com a espada na mão, indo para cima, indo batalhar, cheio de disposição, dizendo, vamos embora, vamos para as praças, vamos montar um canal no YouTube, vamos pregar o evangelho de um jeito mais moderno agora. Só não podemos esquecer de uma coisa, que a espada de Josué não pode estar desconectada do cajado de Moisés. Amém, pessoal? Vamos permanecer honrando os nossos líderes, nossos pastores. Nós vamos à frente, sim, mas aquilo que eles liberaram sobre nós vai conosco. E depois nós vamos passar para a próxima geração, e a outra geração vai passar para a outra próxima geração. Então uma geração vai contar a outra geração os grandes feitos poderosos do Senhor. Amém, pessoal? Amém? Você está vivo aí? Olha, eu tenho um jeito meio de falar, às vezes eu começo a gritar no microfone, mas não se assuste. Eu gostaria muito de pregar igual um presbiteriano, porque eu acho maravilhoso como o presbiteriano prega. Ele abre a Bíblia e fala numa voz bem baixa e coloca ponto número 1 e começa a discorrer as escrituras. Olha, eu acho aquilo maravilhoso. E eu olho o jeito que eles pregam, e inclusive é muito eficiente, porque vai levando o ensinamento, e vai entrando, e vai despertando. Só que eu não nasci desse jeito. Eu fui gerado numa família onde minha avó, a irmã do coque, meio pentecostal, ia com ela para o ciclo de oração da sociedade de senhoras. Então eu fui gerado nesse ambiente de chapação, de congresso, de adoração. Então o meu jeito é esse. Tem hora que eu levanto a voz, não consigo me conter. Aqui tem um fogo pegando aqui dentro, e eu quero transmitir esse fogo. Então se eu levantar a minha voz e gritar, grita comigo aí também. Vamos adorar o Senhor juntos, amém? Eu não vou estar tentando te emocionar. Eu não sou animador de plateia. Eu vim aqui hoje com uma convicção profética no meu espírito, para comunicar a minha geração, para que a gente ajuste o GPS espiritual da nossa existência, para a nossa movimentação correta na terra. Amém, pessoal? Amém? Glória a Deus. Então, já que nós vamos construir um entendimento juntos, seria muito importante que a gente arrancasse de nós aquele velho pensamento em que há uma separação entre quem está sentado aí na cadeira para quem está aqui em cima dessa plataforma com o microfone. Obviamente, às vezes é necessário ter uma plataforma um pouco mais alta para quem está lá atrás poder enxergar quem está aqui em cima. Então a gente usa o microfone também, porque geralmente fica muito cheio e quem está lá atrás precisa ouvir melhor. Mas isso não pode causar em nós uma sensação de separação, de distanciamento. Porque essa é a verdade, nós estamos juntos, construindo juntos para o reino de Deus, amém? Eu estou com o microfone, sou eu que vou falar, mas sentado aí nessa cadeira tem uma terra fértil que vai receber a semente, vai frutificar no tempo certo. Amém? Quem pode dizer amém para isso que eu estou dizendo aqui? Então vamos juntos, vamos juntos. E para a gente ir junto e construir isso junto, é necessário que a gente faça convergir toda a nossa atenção no que vai ser compartilhado aqui. Eu sei, aqui é um lugar muito grande, tem pessoas que têm algumas responsabilidades e lideram aqui na conferência, então pode ser que a pessoa tenha que se locomover, mas por favor, só faça isso se for uma emergência, pode ser? Ok? Se não for uma emergência, fique aí onde você está para a gente construir juntos, amém? Sentado na cadeira não estão os espectadores e aqui no microfone na mão está o apresentador, não, nós somos juntos
os anfitriões da presença da glória de Deus para Cabo Frio. Amém, meu irmão? Amém? Abra sua Bíblia então, está aberto aí, 2 Reis, capítulo 13. Vamos a partir do versículo 20. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Pode fechar sua Bíblia e olhe para mim. Já há algum tempo, e acho que há quase um ano já, ou mais, eu estou com um encargo profético dentro de mim, de compartilhar uma mensagem com a minha geração. Então eu tenho insistido em falar sobre isso. Esse é um tema que eu estou repetindo em alguns ambientes, e a minha equipe inclusive tem ouvido muito isso, na minha casa, com quem eu tenho a oportunidade de sentar e falar, porque eu realmente acho que isso é muito pontual. Isso precisa ficar encarnado dentro de nós. Nós estamos aqui numa conferência que comemora inclusive 19 anos de existência dessa igreja local. Isso já aponta para um povo que está se dedicando em permanecer em Deus. Amém, pessoal? Amém? Em continuar tendo esperança, e é o que o tema diz, né? Have hope, não é isso? A gente continuar tendo esperança, permanecer na esperança. Então falar sobre isso aqui hoje, eu acredito que vai ser muito pontual. E precisa ser dito, e eu peço ao Senhor que Ele me use hoje como um desfibrilador do céu. Quem sabe o que é um desfibrilador aí? Aquele aparelho que tem no carro do bombeiro, que tem na ambulância, né? E quando alguém está perdendo o seu batimento cardíaco, quando alguém está desfalecendo, perdendo vida, alguém vai lá e aumenta a carga daquele negócio. Até em filme e desenho, o pessoal esfrega assim, joga no peito da pessoa e puff, traz ela de volta para a vida. Amém? Que hoje o Senhor nos use aqui como um desfibrilador do céu, que a gente receba um choque do céu aqui nesse ambiente, para a gente sair, tomar as ruas da cidade e manifestar a vontade do Pai eterno. Amém, pessoal? Amém? É fato que nós estamos vivendo no Brasil dias de cumprimento profético. Aquilo que foi liberado há alguns anos atrás, aquilo que foi dito sobre a nação brasileira, o que nós viveríamos, as profecias sobre o início de uma onda que ia surgir, e que isso ia mexer também em toda a corrupção da nação, isso ia fazer uma limpeza, que Deus ia levantar novos avivalistas, gente com o coração queimando por Deus. E aí você vê isso acontecendo em vários cantos da nação brasileira. É sério. Você pode ir lá no norte. Eu tive no norte do país, no Pará, no interior do Pará, numa cidadezinha chamada Juruti. Mas pensa num lugar longe, é longe demais. É lá no interior do Pará. Nós pegamos um voo ali no Galeão, no Rio de Janeiro, fomos até Manaus. Chegamos lá em Manaus, e em Manaus fizemos uma conexão, então fomos até Santarém. Depois que a gente chegou em Santarém, a gente teve que esperar um barco que vinha nos buscar. E aí esse barco veio nos buscar depois de um tempo. A gente entrou no barco e atravessamos o rio Tapajós durante 5 horas, atravessando o rio Tapajós. Aí chegamos lá na cidadezinha chamada Juruti, às margens do rio Tapajós. Então ali tinha um povo todo feliz, sorridente, nos recebendo, uma galera jovem, o pastor também muito jovem, o Jander. Aí veio trocar uma ideia com a gente. Oh, que bom vocês chegarem aqui, oh, que especial. E a gente foi para casa de uns irmãos lá, onde a gente ia almoçar. E as irmãs estavam lá na cozinha fazendo aquela comida, aquele cheiro maravilhoso. Quem ainda não comeu tucunaré na brasa ou tambaqui na brasa precisa comer esse negócio, é bom demais, é avivamento aquele negócio. Um peixe maravilhoso que os irmãos fazem lá na brasa, e é muito bom aquilo. E a gente está ali sentado na sala, e um sofazinho para cá, outro sofazinho para ali, outro sofá para cá, e algumas cadeiras. A gente começou a conversar enquanto as irmãs faziam a comida. E aí eu perguntei para o Jander, que era o líder deles, o pastor jovem. Eu disse: Jander, me conta, como é que vocês vieram parar aqui em Juruti, tão longe assim? Você é daqui? Ele disse: não. E aí ele foi me contando e disse: olha, Deus nos enviou para cá, então nós obedecemos o que o Senhor falou. Ele até citou o que está escrito em João 5,19: o filho faz aquilo que vê o pai fazer. E essa é uma verdade. Todo filho que se move em direção àquilo que vê o pai fazer, as coisas fluem naturalmente, e tudo começa a se encaixar da maneira como tem que ser. E ele foi me contando o que estava acontecendo ali. Ele disse: Davi, nós começamos a nos mover da seguinte forma: pegamos uma caixinha de som, fomos para uma das esquinas da cidade. Chegando em uma das esquinas da cidade, a gente foi lá, colocou a caixinha de som lá, e começamos a adorar o Senhor, levantando adoração mesmo para Ele, com o coração grato, clamando a Ele, dizendo: Senhor, venha sobre essa cidade, Tu és o rei dessa cidade, que venha o Teu reino sobre nós. E aí ele disse: e do outro lado da rua,
Na outra esquina tinha um prostíbulo, um lugar onde as prostitutas vendem o seu corpo, e ali estavam as prostitutas, e eles do outro lado adorando a Deus. Agora perceba uma coisa, no que ele foi me contando, eu fui percebendo que eles não foram um daqueles profetas que olha para quem está em pecado e disse, por exemplo, diante daquele prostíbulo: ei, prostitutas, vocês, suas pecadoras, têm mais aqui queimar no inferno mesmo. Vocês estão destruindo casamentos, vocês não valem nada, suas prostitutas pecadoras têm que ir para o inferno. E a gente acaba sendo juiz e mandando pessoas para o inferno. Só que eles não fizeram isso. Eles fizeram valer o que está escrito em Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3 está escrito que o Senhor é santo e habita em meio aos louvores do seu povo. Quando tem um povo que adora o Senhor, que louva o Senhor, e isso é muito mais do que algumas canções, isso é a sua existência falando bem, em existir o caráter de Cristo em você, a sua movimentação já fala bem do teu Senhor, do teu Rei, do teu Pai eterno. Então ali em adoração, insistindo semana após semana, dizendo: vem Senhor, vem com a tua glória. Então eles atraíram o trono e o governo de Deus para sobre a cidade de Juruti. E ora, quando o trono de Deus e o rei assentado sobre o seu trono, com todo o seu governo, vem e se estabelece sobre uma cidade, todas as coisas começam a ser colocadas em ordem. Tudo começa a voltar ao seu projeto original, conforme ele havia planejado lá no céu, para que acontecesse aqui na terra. Amém, pessoal? Então, enquanto eles estavam ali insistindo em adoração, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, um daqueles dias, uma prostituta saiu de lá do prostíbulo, atravessou a rua, foi até o ambiente onde eles estavam adorando, se prostrou naquele lugar em lágrimas e disse: eu preciso desse Deus que vocês estão cantando para transformar a minha vida. Uau! Imediatamente ela foi abraçada com o amor perdoador e poderoso do Senhor e foi conectada com eles naquele ambiente, naquela família espiritual. E ficou ali adorando ao Senhor, sendo abraçada, perdoada pelo amor de Deus. E as semanas foram se passando e uma após outra prostituta ia saindo de dentro do prostíbulo, ia se entregando a Deus debaixo daquele ambiente profético que estava na cidade. E sabe o que aconteceu em Juruti? O prostíbulo fechou as portas. Fechou as portas. Porque não tinha mais prostituta para trabalhar. Elas foram ficando constrangidas. O amor de Deus foi constrangendo elas e foi transformando elas de glória em glória. Enquanto ele me contava isso, obviamente eu já estava com meu olho cheio de lágrimas, com meu espírito pegando fogo, sentado naquela sala, numa pequena cidade às margens do rio Tapajós, dizendo: meu Deus, o Senhor está fazendo algo poderoso aqui em Juruti. E aí o Jander continuou falando: Davi, tem mais. Eu falei: tem mais. E ele disse: um dia um cara parou com uma moto perto da gente, ficou encostado na moto, estacionada, vendo aquela nossa movimentação. Eu chego até a imaginar se aquele cara não ficou olhando para aquelas ex-prostitutas e pensando: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Eu conheço essa mulher, eu conheço aquela outra mulher, eu já tive lá no prostíbulo. Quem sabe ele não pensou isso? O que essas mulheres estão fazendo aqui, adorando desse jeito, de joelhos, chorando em meio a esses cânticos da igreja? E ele foi sendo tomado pelo aquele ambiente profético e entregou a vida dele ao Senhor também. Sabe quem era esse cara? Um dos traficantes da cidade. Ninguém fez apelo naquela reunião. Ninguém disse: por favor, quem quer entregar a sua vida para Deus? Eu estou sonhando, chorando e crendo que vai ser tão intensa a nossa movimentação profética nas cidades, que os pecadores desperdidos vão entrar por dentro das reuniões dizendo: por favor, alguém me ajuda, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Não, mas ninguém fez apelo ainda. Ele dizia: eu é que quero apelar a você. Jesus pode me aceitar do jeito que eu estou. E foi o que aconteceu com aquele traficante naquela cidade. Entregou a vida dele para o Senhor, foi transformado. Enquanto o Jander me contava isso, ele apontou para um daqueles sofás que a gente estava sentado e disse: ó, é aquele baixinho ali. E o cara com o celular na mão disse: Deus transformou minha vida, rapaz. E eu ali naquele ambiente, feliz da vida, vendo que Deus estava tocando aquela cidade. E o Jander continuou me contando, disse: ó, Davi, o chefão do tráfico mesmo, o dono, o gerente do tráfico, um dia foi na nossa reunião, foi tomado pela glória de Deus, se entregou ao Senhor também e teve a vida dele transformada. E resumindo para você, eu não sei se esse chefe do tráfico voltou lá no tráfico, aonde ele gerenciava tudo, e disse para os seus comandados: olha, a partir de agora todo mundo tem que ser de Jesus, porque o que aconteceu em Juruti é que, além do prostíbulo fechar as portas, o tráfico acabou em Juruti. Porque um grupo de pessoas ouviu o Pai eterno e se moveu conforme ele estava pedindo que acontecesse. Isso inclusive me faz lembrar de um momento em que Davi foi se esconder em Ramá, porque Saul estava querendo matar Davi.
Então Davi foi lá e foi se esconder em Ramá, no lugar, num ambiente onde os profetas estavam profetizando. Então Saul começou a pesquisar e mandou uma equipe de soldados para ir capturar Davi. Então esses soldados foram lá, descobriram onde é que era Ramá e foram lá capturar Davi. E quando chegaram lá, você consegue imaginar comigo como é que esse grupo de soldados chegaram naquele ambiente para capturar Davi? Será que eles bateram na porta assim devagarzinho e fizeram, por favor, tenha a bondade de chamar Davi para mim, por favor, porque Saul quer matar ele, né? E eu queria que ele nos acompanhasse. Não, eles devem ter chegado naquele ambiente com toda a truculeza, assim como o Bop sobe o morro do tráfico do Rio de Janeiro tentando capturar Davi. Mas o texto diz que por causa do ambiente profético, eles foram tomados pela glória de Deus e ficaram em transe e não conseguiram capturar Davi. Depois um segundo grupo de soldados foi até aquele ambiente também, e também aconteceu a mesma coisa com eles. Depois um terceiro grupo de soldados, mensageiros, foram lá para capturar Davi e aconteceu a mesma coisa. A glória de Deus tocou eles. Então Saul, sabendo do que estava acontecendo, deve ter batido no peito e falou assim: eu vou lá resolver essa parada. E Saul foi lá para capturar Davi. E o texto diz que já no meio do caminho, ele ficou em transe, tomado pela glória de Deus, jogado no chão, e começou a profetizar também. A ponto das pessoas que conheciam Saul começaram a perguntar: está Saul entre os profetas profetizando? Eu libero um decreto sobre Cabo Frio. Por causa do ambiente profético que vocês podem gerar nessa cidade, os traficantes serão transformados pela glória de Deus. As prostitutas serão constrangidas pelo amor do Pai. Eles terão transformação genuína por causa de um avivamento genuíno, nativo, das lágrimas de um povo que crê que pode acontecer transformação de verdade, de um povo que foca no céu e não pensa somente na terra. É possível isso acontecer. Você crê nisso de verdade, meu irmão? Deus está fazendo isso acontecer mais uma vez na nação brasileira. Deus está fazendo acontecer. Lá em São Paulo tem um grupo de jovens que eles se reuniam e ficavam em jejum durante todo o período da manhã. Ficavam de mãos dadas. Olha, eu estou falando de jovens de 15, 16, 17 anos de idade, orando, intercedendo, dizendo: Deus, fala com a gente. E um dia uma das meninas, em meio à oração que eles estavam fazendo, no final de semana, num sábado de manhã, ela disse: olha, Deus está dizendo para mim que tem um homem na cidade e que ele vai ser tocado pelo poder da glória de Deus. E eles ficaram empolgados com aquela oração e continuaram orando, insistindo ali em oração, dizendo: Deus, fala conosco, nos dê palavra de conhecimento, nos dê revelação. Até que um dos rapazes disse: olha, Deus está falando comigo também. Ele é um homem mesmo que está na cidade e ele está com um boné vermelho. Eles foram ficando mais empolgados, continuaram orando, insistindo em oração, clamando aos céus, até que um outro jovem disse: olha, Deus está mostrando para mim. É um homem com boné vermelho e ele está dentro do supermercado da cidade. Pronto. Eles já largaram as mãos, pararam de orar e foram para o supermercado da cidade. Chegando lá, eles começaram a percorrer todos os corredores do supermercado, em busca do tesouro perdido. Onde está esse cara de boné vermelho? Até que um dos jovens viu num caixa um cara com boné vermelho com a sua esposa passando as compras no caixa. No caixa número 19. Foi lá e avisou todos os outros colegas dele. Falou: chama todo mundo que está percorrendo aí pelos corredores, porque eu já achei o cara que Deus falou. E ele foi logo lá na frente, que chegou perto do caixa onde o cara estava com o boné vermelho dele, passando as compras, e cheio de ousadia e de autoridade, disse: Deus me pediu para vir aqui orar por você. E como ele estava cheio de revelação e palavra de conhecimento, o Espírito foi soprando nele e disse: tem mais, Deus vai curar essa doença que está aí no teu coração agora. O cara, meio assustado, olhou para aquele menino, falou: de que você está falando? Como assim? E sabe como é que é a esposa, né, meu irmão? Dizem que quem não quer ouvir o Espírito Santo tem que ouvir a esposa. Essas horas as irmãs falam: aleluia, é verdade, Deus está falando aí. Débora, que está prestes a casar aí, já deve estar cutucando ali o futuro esposo, dizendo: não ouve a esposa. E aí a esposa deu aquela cutucada assim no marido e falou assim: não adianta você mentir para o rapaz não, porque você já fez todos os exames, você está com cirurgia marcada já, não adianta você mentir. Então o garoto já foi, se aproximou daquele homem, botou a mão no peito dele e falou: em nome de Jesus, seja curado agora pelo poder da glória de Deus. Sabe o que o homem fez? Pegou a mão do menino e arrancou do peito dele. Que é isso, cara? A tua mão está pegando fogo, está me queimando aqui no peito. E o garoto disse: fica tranquilo, Deus está operando você aqui dentro do supermercado. Continuou orando pelo cara, insistindo em oração, dizendo: Deus, tu és poderoso. E as lágrimas foram caindo dos olhos daquele homem, ele dizendo: olha, a dor que eu estou sentindo há muito tempo está indo embora, eu estou sendo curado pelo poder da glória de Deus de verdade.
A menina do caixa, assustada, vendo aquela situação acontecendo, passando as compras, pegou o microfone de comunicação que tinha no supermercado e falou: por favor, alguém da administração ou da gerência, vem aqui no caixa número 19, porque tem algo muito louco acontecendo aqui. E aquele menino, cheio de autoridade e ousadia, pegou o microfone na mão dela e disse: sim, se você tem AIDS, câncer, qualquer problema, vem aqui no caixa 19, Deus está operando milagres aqui nesse ambiente, Deus está fazendo mais uma vez na nação brasileira, meu irmão. Nós estamos vivendo dias de cumprimento profético na terra. O que outros profetas em outras nações apontaram para a nação brasileira e profetizaram, está se cumprindo na nação brasileira. O que a sua avó, há muitos anos, a irmãzinha do coque, orou de joelhos no chão, dizendo: Deus, pega minha família, pega meus filhos, faz deles homens e mulheres de Deus, e quando nascerem os meus netos, que eles sejam profetas, que eles sejam avivalistas. E de repente tem alguém aqui que é fruto disso, que é fruto de oração de uma avó que botou o joelho no chão e clamou. Nós estamos vivendo as profecias que foram liberadas sobre nós. Agora me ouça com toda a sua atenção. Para dias de cumprimento profético, nós precisamos de um posicionamento correto, porque senão nós vamos perder aquilo que Deus está fazendo. E eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se isso é só no Brasil, mas durante os anos que fui vendo como Deus foi visitando a nação brasileira, eu fui percebendo que a gente tem uma certa mania de se envolver com aquilo que é gostoso e que toca a nossa alma, e a gente vai só copiando e colando alguns movimentos que a gente vê dando certo em outros lugares, e a gente vai se acomodando ao barulho e o movimento que Deus está fazendo e que deu certo em outros lugares. Sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se tornando a geração do Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai só copiando e colando. Olha, Deus está fazendo na cidade tal, e Deus está fazendo daquele jeito, então beleza, é só copiar e colar e trazer para cá, ao invés de encarnar. Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto, e aquele que está em secreto te ouvirá e te recompensará publicamente. Porque o jeito que Deus falou com o seu irmão, de repente vai ser diferente com você, meu irmão. A gente olha para o avivamento que aconteceu com os gringos lá do lado de fora e acha lindo o que Deus fez lá. E é lindo, e é pontual para ele, as canções, a forma como eles se movem. Só que tem uma porção de gente só copiando, colando e trazendo para o Brasil. Então é só versão o tempo todo de música da Bethel, de música da Hilson. E eu amo as versões, hein? Não estou falando contra. Eu acho lindas as músicas, eu ouço as canções. Mas espera aí, meu Deus do céu. Deus precisa pegar alguns meninos e meninas no Brasil, como eu já estou vendo Deus fazer, e levantar avivalistas que vão chorar por um avivamento nativo, que vão criar canções daqui do Brasil, que vão fluir, tocar essa terra e transformar essa terra. Chega da gente só copiar e colar. Chega. Precisamos encarnar Mateus capítulo 6, versículo 6. Ouvir o Pai eterno para se mover em direção ao que Ele pediu para a gente viver, do jeito que Ele sonhou para a nossa terra, para a nossa localidade, para a nossa vocação. Passamos tanto tempo treinando líderes, profetas que só estariam com o microfone na mão atrás de um púlpito. Então eles viriam e seriam grandes líderes e profetas atrás do púlpito dizendo: eis que te digo essa noite, com uma voz bem rouca. E só esses que seriam os grandes homens e mulheres de Deus atrás de um púlpito. Não, meu irmão. Ainda teremos eles. E quem sabe hoje à noite eu estou sendo um desses, para dizer para você que Deus também vai levantar advogados profetas, esportistas profetas, empresários profetas, cineastas profetas, estilistas profetas. Todas as esferas de influência da sociedade serão tomadas por homens e mulheres de Deus, que mais do que ter uma voz para dizer eis que te digo, terão é o caráter e a mentalidade de Cristo. E esse caráter por si só já será a própria profecia se manifestando aqui na terra. Chega de só copiar e colar. Enquanto durante um tempo nós copiamos e colamos, o que aconteceu foi um Icabode na nação brasileira. Nós já tivemos visitações preciosas, como está acontecendo agora no Brasil. Mas por falta de um posicionamento correto, nós deixamos isso escorrer e ir embora. Eu posso citar aqui 2 momentos muito pontuais que Deus visitou a nação brasileira. Em Goiânia, nos anos 80, da onde surgiu o movimento das comunidades.
precioso que Deus fez, as canções que foram liberadas, como Deus levantou alguns meninos anônimos, meninas anônimas, então surgiram canções muito pontuais, e eles começaram a formar as comunidades, comunidade evangélica, comunidade cristã, então se tornaram ícones, conhecidos na nação, e aquilo que era tão bonito estava fluindo do secreto. Quando eles se tornaram ícones conhecidos, eles começaram a impor um preço e cobrar um cachê e pôr limite para aquilo que Deus estava fazendo. Começaram a dizer, não, para me levar na sua cidade, vai ter que me colocar no melhor hotel, o melhor avião e um cachê tal, bem alto. Sabe o que aconteceu no Brasil nesses dias? Icabode, foi-se a glória. Mas os relatos do que aconteciam naqueles dias eram intensos, poderosíssimos. Deus estava fazendo de verdade. Deus estava fazendo de verdade. Há relatos que nas reuniões onde os músicos estavam só ensaiando de tarde, depois do almoço, quando o sol está forte lá do lado de fora, não tem ninguém na congregação, no templo não há ninguém. Só tem os músicos ensaiando, voltando no mesmo ponto, vendo de novo o acorde, como é que é levada na bateria. E geralmente o lugar fica vazio, só que naqueles dias era tão intensa a movimentação no espírito daqueles jovens, que o lugar ficava repleto de pessoas com o joelho no chão, com lágrimas, dizendo, a glória de Deus está aqui nesse ambiente. E lá do lado de fora ficava uma fila imensa na rua, querendo entrar naquele ambiente, porque a glória de Deus estava naquele lugar, enquanto aqueles jovens estavam só ensaiando. Como puderam perder o que Deus estava fazendo? Negociando aquilo que era inegociável. Aí passou um tempo, então depois nós entramos nos anos 90. E nos anos 90, mais uma vez, uma visitação do Senhor sobre nós. Quem aqui não lembra daquele movimento que ficou conhecido como movimento da adoração extravagante? Congressos e mais congressos de adoração, de músicas espontâneas, do fluir de Deus, a gente dizendo, eu sou apaixonado por Ti, eu quero a Tua glória, eu preciso do Senhor, eu quero ficar jogado na Tua presença, a Tua glória é que importa. E os relatos também, de novo, que aconteciam eram poderosíssimos. Tinha gente que entrava com uma cadeira de roda no meio da reunião e parava na reunião, sem ninguém ir lá tocar nela e orar por ela. Em meio às canções, a pessoa levantava curada pelo poder da glória de Deus, em meio às canções. Poder da glória de Deus fluindo, de verdade. Eu tenho amigos que moravam em Belo Horizonte nos dias em que Deus estava visitando Belo Horizonte, e eles contaram para mim dizendo, Davi, tinha gente andando pelas calçadas no dia normal, e a gente se aproximava da pessoa e via que ela estava chorando, e a gente perguntava, está precisando de alguma coisa? O que aconteceu com você? E a pessoa dizia, eu não sei te explicar muito bem, só sei te dizer uma coisa, eu estou reconhecendo que sou pecador e eu preciso de Deus para transformar a minha vida. Meu Deus do céu, Deus estava visitando o Brasil, uma visitação genuína aconteceu no Brasil. Só que mais uma vez, alguns daqueles que eram desconhecidos e que Deus estava realmente usando, começaram de novo a engarrafar a glória de Deus. Colocaram as suas etiquetas particulares nessa garrafa e começaram a dizer, esse é o meu ministério, fulano de tal, e para você ter acesso a isso, você vai ter que pagar muito caro por isso. Aquilo que receberam de graça. E o que aconteceu de novo no Brasil nos anos 90 foi Icabode, foi-se a glória. Entramos no início dos anos 2000 e ainda estava acontecendo alguma coisa, mas depois... Então agora nós estamos em 2018, e nós concordamos desde o início da reunião aqui, da palavra, que nós estamos vivendo dias de cumprimento profético na nação. Quem está comigo aí? Mais uma vez Deus está derramando sobre nós o fogo da sua glória. Deus está levantando meninos, estão indo para as praças orar pelos enfermos, eles estão sendo curados. Deus está levantando garotos e garotas desconhecidas, fluindo com a glória de Deus. A primeira vez que eu vi a Débora ministrando na reunião que eu vim aqui em Cabo Frio, eu falei, cara, onde estava essa garota? Desconhecida, ninguém ouviu falar nela e fluindo com a glória de Deus. Deus está levantando os seus meninos e meninas do secreto mais uma vez. Deus está despertando uma adoração genuína no Brasil de novo. Está acontecendo de novo, meu irmão. Então nós não podemos deixar que no nosso turno aconteça o Icabode de novo. Não, no nosso turno não. No nosso turno vai ser diferente. Nós vamos permanecer em Deus, custe o que custar, doa o que doer, nós vamos permanecer nele. Tem gente que me encontra em alguma outra cidade e diz, Davi, que especial que está acontecendo com o teu ministério, cara. Olha as canções que você compõe, céu e terra se encontram. Cara, que avivamento! Olha o que está acontecendo, você é uma bênção. E eu digo para alguns deles, sabe o que? Irmão, eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Muito mesmo, de verdade. Eu sei e percebo o que está acontecendo. Mas o que eu quero muito é que você me encontre daqui a longos anos, eu esteja com o cabelo bem branquinho, já seja avô, quem sabe bisavô, e você olhe para mim e diga assim, você é uma bênção porque você permaneceu firme e constante no Senhor.
Porque visitação da parte do Senhor é impressionante, é bom, e coisas acontecem poderosíssimas. Deus vai e gera uma canção em nós naquele momento. Então acontece algo lindo, mas permanecer é mais importante que acontecer. Permanecer em Deus. Em Amós capítulo 5, no versículo 21, tem uma palavra ali muito dura, algo que foi liberado para o povo muito, muito duro mesmo. Está escrito assim para o povo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Parem de me trazer ofertas, eu não vou receber suas ofertas de cereal. Pare com o som das suas canções e o barulho das suas liras. Ao invés disso, corra um rio perene de justiça e integridade. O que Deus está interessado que eu e você sejamos é mais do que alguém que tem um discurso bonito e diz que é evangélico. É alguém que seja como um rio perene. Perene significa que permanece. Deus está sonhando que eu e você sejamos como um rio que não para de correr, que continua correndo em direção ao alvo, que permanece, custe o que custar. Te ofenderam, mas eu permaneço firme e constante. Falaram mal de você, eu permaneço firme e constante. Eu fiquei duro, sem dinheiro, eu permaneço firme e constante diante do Senhor. Me bateram, eu permaneço firme e constante diante do Senhor. Me caluniaram, eu permaneço firme e constante como um rio de justiça e integridade. Até o último suspiro, até o último momento, até o último dia. Seja você músico, pregador, engenheiro, advogado, seja lá quem você for, os filhos de Deus vão permanecer firmes e constantes no Senhor, conectados com o Pai eterno, até o último dia do seu suspiro. Você já percebeu como é que uma vela cumpre o seu propósito? Você está num lugar que está breu, absoluto, trevas. Então você vai lá e acende uma vela para iluminar o ambiente, para dissipar as trevas. Então quando você acende essa vela, olha para mim aqui, presta atenção nisso, ó. Você acende a vela e ela vai cumprindo o propósito dela, de queimar e iluminar. Esse é o propósito dela. Queimar e iluminar. Então você vai fazer o que tem que fazer enquanto a vela está ali queimando e iluminando. Passa uma hora e meia, olha para a vela de novo. Ela está cumprindo o propósito dela ainda, mas já se gastou mais um pouco. E aí você continua fazendo o que tem que fazer e ela segue lá queimando e iluminando. Mais uma hora, mais 2 horas, olha para a vela de novo. Está lá cumprindo o propósito dela, mas já se gastou ainda mais. E ela vai fazendo isso até o último momento, até desaparecer. Assim vai ser com a minha vida e com a sua vida aqui na terra. Nós vamos cumprir o nosso propósito, a vocação para o qual você nasceu, para a qual você precisa entender que você nasceu. Você vai se mover em direção a ela. Você vai queimar e iluminar, vai se gastar para o que você nasceu para fazer. Apontando o caminho certo, iluminando o caminho para outros, dissipando as trevas no lugar onde você foi plantado. Até o último momento, até o dia que você morrer. Você vai morrer um dia, tá ligado? Vira para quem está do teu lado e fala com aquela voz profética do Tiririca, fala: vai morrer. Tem gente que fala: tá amarrado, irmão, faz até o sinal da cruz, né? Não, mas vai chegar uma hora que você vai, não vai? Tem gente aqui que vai ser arrebatado, aleluia, amém? Mas quando for o teu último dia, teu último suspiro, qual vai ser o legado que você vai ter deixado para a terra? De alguém que pregou e falou bonito com o discurso de quem diz que é evangélico? Meu irmão, evangélico hoje qualquer um diz que é. Tem pagodeiro evangélico, funkeiro evangélico, tem traficante evangélico lá no Rio de Janeiro. O cara é o dono do morro com um fuzil aqui na mão e ele diz que eu sou evangélico. Manda bater em todos os pais de santo, quebra todos os terreiros de macumba aí, manda todo mundo embora, bate em todo mundo, porque ele é evangélico. E Jesus não faria dessa forma. Ele ia lá abraçar a mãe de santo, o pai de santo, e dizer: se você soubesse da água que eu tenho para você e eu lhe desse dessa água. Mas o traficante evangélico bota caixinha de som instalada em toda a comunidade na favela, tocando, sabe o que lá? Funk? Não, música gospel, aleluia. Então eu imagino ele falando para os seus comandados do tráfico: e aí, como é que foi o final de semana? Vendeu muita cocaína? Como é que foi o movimento? Entrou muito dinheiro? E o pessoal deve dizer: ô chefe, vendemos muito, arrebentamos muita droga. E ele deve dizer, sabe o que? Como um traficante evangélico, com um fuzil na mão: glória a Deus, fé em Deus. Porque ele é evangélico. Então dizer que é evangélico hoje, qualquer um diz.
Quem senta para conversar comigo ou me encontra e fala: você é aquele pastor, você é evangélico, né? Eu digo: não sou evangélico não. A pessoa se assusta e fala: você não é evangélico? Eu vi teu vídeo no YouTube, você cantando lá, você pregando, você não é evangélico? Eu digo: não. Eu sei qual é a origem dessa palavra. Eu sei da seriedade disso tudo, daqueles que representam o evangelho, só que banalizaram essa palavra. Chega, já passou do tempo das pessoas se aproximarem de mim, de você e perguntarem: ei, qual é a sua religião? Não, meu irmão. As pessoas têm que se aproximarem de mim, de você, com lágrimas nos olhos, abismadas, e dizer: por favor, me conta, cultura você é? Qual é a sua cultura? E você, tendo adquirido o direito de dizer, você vai dizer: eu faço parte de uma cultura que veio do céu. Eu faço parte da cultura do reino de Deus aqui para essa terra. É isso que a gente vai viver aqui. Filho de Deus, que vive aquilo que o Pai planejou lá no céu para a gente viver aqui na terra. Até o último dia, até o último suspiro, permanecendo em Deus. E sendo assim, e em viver assim, provavelmente vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Eliseu. Mesmo depois da sua morte, os seus ossos ainda vão estar pegando fogo. E quem tocar na sua história de vida, mesmo depois da sua morte, vai ressuscitar da sua morte espiritual. Vai tomar um choque na sua inércia espiritual, por causa daquilo que você viveu, do que você deixou para a terra. É inevitável eu falar sobre essa palavra. É inevitável não lembrar da minha. É inevitável lembrar da minha avó. A minha avó tem 86 anos de idade. E ela é uma dessas irmãs do coque que eu falei aqui. Deixa eu ver quem que sabe o que são as irmãs do coque. Levanta a mão aí. Pode baixar a mão. As irmãs do coque, para quem não sabe, são conhecidas como aquelas irmãs de oração da Assembleia de Deus. Aquelas irmãs que usam um vestidão e elas amarram o cabelo assim, bem amarrado aqui em cima, e formam o que aqui em cima? Um coque. Então o jeito... tô vendo a irmã do coque ali, ó. Te achei, irmã. Mas essas irmãs pegaram esse costume porque elas têm aquele desejo de não serem tão vaidosas. Então elas... A minha avó, por exemplo, e isso é um caso à parte, né? A minha avó, ela usava muito coque, ela não usava batom, não colocava brinco. Era o jeito dela de se mover. Tudo bem, tranquilo. E hoje ela está com 86 anos de idade, com o cabelo bem branquinho. Eu vou lá na casa dela visitá-la, e a gente passa um tempo conversando. Ela conta de novo algumas histórias do que ela experimentou, e ela me conta outras coisas que Deus fez através da vida dela. Mas muitas coisas que eu vi ela se movendo me tocaram profundamente. Eu estava próximo vendo o que estava acontecendo. Por exemplo, quando eu já era pequenininho, com uns 7 anos de idade, eu ficava jogando futebol ali perto da casa da minha avó. E minha mãe me deixava, minha avó tomando conta de mim. E eu ficava lá jogando futebol. Mas tinha uma hora que minha avó chegava lá fora e dizia: Davi, entra, vai tomar banho, porque você vai comigo para o círculo de oração da sociedade de senhoras. Só faltava dizer: terra! E é claro, como criança, o que eu dizia para ela? Não, vó, eu quero ficar jogando bola aqui. Flamenguista, né? Flamenguista quer virar jogador de futebol. Opa! Tem flamenguista aí, mano? Cadê? Terra! É claro que eu não vou perguntar se tem vascaíno, porque não deve ter. Mas vamos voltar aqui. E eu estava lá jogando meu futebol, minha avó dizia isso. Eu dizia: não, vó, eu quero ficar jogando bola lá. Entra, guria, aquela gaúcha brabona assim, entra. E eu ia, tomava banho, botava roupa, e eu ia para lá, para a reunião de oração da sociedade de senhoras. E quando chegava naquela reunião, a minha avó se encontrava com as outras irmãs do coque. E o nome dela você já sabe como é que é, né? Irmã Yolanda, irmã Fátima. É só nome de irmã do coque mesmo. E eu ficava sentadinho na minha ali, vendo aquela oração. E elas ficavam lá. E eu ficava assim, ó, com o olho arregalado, vendo aquilo tudo acontecer ali. E aquele fluir e mover de Deus. Eu me lembro o dia que uma mulher entrou toda descabelada, possessa por demônios, caiu no chão lá, endemoniada. Eu olhando aquilo tudo, e assustado com aquilo, minha avó orando, expulsando os demônios. E a mulher foi liberta pelo poder da glória de Deus. E naquele momento a mulher depois vomitou um tumor. Foi curada pelo poder da glória de Deus ali naquele ambiente. E eu vendo aquele negócio ali, falei: meu Deus do céu. A minha avó e essas irmãs do coque, elas saíam das orações e elas iam para os hospitais lá no Rio de Janeiro.
Hospital Geral de Bom Sucesso, ia para vários hospitais no Rio de Janeiro, e elas iam andando pelos corredores, o pessoal do hospital deixava elas andarem no corredor, disse, não, pode orar, fica à vontade, elas iam orando, pedindo a Deus para que curasse os enfermos. Uma vez, todas as irmãs do coque, e elas estavam orando nos corredores, e minha avó um dia desses que estava lá orando, ela viu uma porta assim, entreaberta, entrou um pouquinho assim, para poder ver se podia orar e tal, e naquele momento tinha uma enfermeira lá dentro, e tinha alguém deitado numa maca com um lençol cobrindo todo o corpo. Aí minha avó já entendeu mais ou menos o que estava acontecendo e fez aquela pergunta para a enfermeira, essa pessoa que está deitada aí, ela não está dormindo não, né? E ela disse que a enfermeira até fez uma brincadeira com ela e falou assim, não, essa aí está dormindo para sempre. Aí minha avó perguntou assim, então eu posso orar? Aí a enfermeira meio desacreditada, balançou os ombros e falou assim, fica à vontade, pode orar aí. E minha avó foi lá e começou a orar, botando a mão sobre o lençol e disse, Deus, Tu és poderoso, vem com a Tua glória aqui, manifesta a Tua glória. E lembrou que as irmãs do coque já estavam indo para outras salas, então ela parou rapidinho de orar e foi lá chamar as irmãs, falou, olha, eu estou orando para uma mulher ali que está morta, e vamos lá ver o que Deus pode fazer, nós cremos. E elas falaram, então vamos voltar lá. Se você está orando para uma mulher que está morta, em cima de uma maca, e você está orando para a glória de Deus se manifestar, Deus vai fazer algo. Então elas voltaram, todas as irmãs do coque junto, e quando elas chegaram lá dentro daquela sala, a enfermeira já estava com o olho arregalado, e a mulher que antes estava morta já estava sentada na maca, porque ressuscitou para a glória de Deus. Porque o reino de Deus não consiste só em palavras, o reino de Deus é poder. E eu cresci convivendo com isso, vendo isso. Minha avó ia para aldeias de índios pregar o evangelho. Ela ia tudo que era lugar o dia todo, indo para centro de macumba, orar pelas mães de santo. Sabe o que aconteceu? Algumas daquelas mães de santo se transformaram em irmãs do coque também, gastando a vida dela e lavando roupa para fora, e cuidando dos netos, se ajudando a criar os netos com a minha mãe, com todo mundo, e servindo ao Rei da Glória, meu irmão. Servindo ao Rei da Glória. Eu me lembro quando a minha tia Marilza, a esposa do tio Nilton, teve meningite, ficou internado um tempo lá no médico e tal, e não resistiu e faleceu, morreu. E aí todos os parentes foram visitar o tio Nilton no hospital. Olha, Nilton, meus pêsames, todo mundo lá dá um abraço no tio Nilton, porque ele estava triste. De repente, quem chega no hospital? A irmã do coque, a mãe dele. Chega lá minha avó no hospital, já olha para o filho dela, meu tio diz, Nilton, cadê a Marilza? E aí meu tio disse, pois é mãe, ela não resistiu, ela faleceu. E minha avó disse, não, onde que está a Marilza? Aí meu tio disse, mas mãe, ela faleceu, eu estou com os documentos aqui, eu vou dar entrada em tudo. Minha avó disse, não, me leva até onde está a Marilza. Meu tio pegou minha avó, falou, tá bom mãe, vamos lá. E foi na parte de trás, aonde tem tipo um necrotério, onde o corpo fica em cima da pedra. Minha tia já estava nua lá, morta. Minha avó chegou, entrou naquele lugar, botou a mão sobre o corpo da minha tia, frio, gelado, e disse, sai da morte e vem para a vida em nome de Jesus. E minha tia ressuscitou dos mortos. A minha tia ressuscitou dos mortos. Agora deixa eu dizer uma coisa, pode aplaudir mesmo meu Senhor pelo que Ele faz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso, infinitamente mais. Sabe por que eu estou te contando tudo isso da minha avó? Não é para te dizer que alguém da minha família é muito espiritual e poderosamente usado por Deus. É só para tentar te dizer o seguinte: a minha avó, ela não é famosa. Ela não tem o rosto dela na DVD. Ela não tem o rosto dela na capa de nenhum CD de pregação famoso, conhecido. Ela não tem um canal no YouTube com mais de 5 ou 10 milhões de acessos. Não tem rede social pedindo clique aqui, compartilhe, dê o seu like para nos abençoar, aleluia, para ser glória de Deus. Não tem nada disso. Não é famosa, mas ela é temida no inferno e conhecida no céu. E vai chegar um dia que, mesmo sendo uma anônima do Senhor e sendo útil no lugar onde ela foi, onde ela vive durante um tempo para sua família, isso está me fazendo lembrar de uma coisa aqui. Uma vez um colega meu, um amigo, ele veio me questionar dizendo: poxa Davi, eu fiz parte de um ministério muito conhecido no Brasil, e fui conversar com meu irmão um dia, e falei para o irmão mais novo dele, ele conversando com o irmão mais novo, disse: cara, por que eu fiz parte de um ministério muito conhecido no Brasil, e isso era muito algo que tocou toda a nação, e por que comigo sozinho eu não estou sendo um grande homem de Deus usado em toda a nação conhecido? Sabe o que o irmão caçula dele disse para ele? Ô mano, por que para ser um grande homem de Deus você tem que ser muito conhecido em toda a nação?
Por que você não pode ser um grande homem de Deus sendo um bom marido para sua esposa? Por que você não pode ser um grande homem de Deus indo na padaria comprar pão? Por que você não pode ser um grande homem de Deus brincando de futebol com seu filho todo dia? A minha avó é uma dessas. E eu e você precisamos entender que mais do que ter uma multidão de pessoas nos ouvindo, nos aplaudindo, nós precisamos no secreto, no nosso cotidiano, ser de verdade. Aqui com o microfone na mão, a liderança dessa igreja me deu um microfone, me colocou aqui diante de uma plataforma, num púlpito, e isso está me respaldando, ok? Então estar com o microfone na mão atrás de um púlpito está me respaldando. Mas quem me aprova de verdade é a minha família. A minha esposa, os meus 2 filhos. Eles sabem se o que eu estou pregando aqui, cantando aqui, não é de mentirinha. Eles sabem aquilo que eu vivo de verdade. Eles convivem comigo todo dia. Eles sabem se eu sou um ministro de plástico ou não. Se a forma como eu estou me movendo na nação é de verdade, quem me aprova mesmo é minha família. Quem me conhece no secreto. No YouTube, chegando em outra cidade, as pessoas me aplaudindo, isso é fácil. Às vezes a gente consegue dar resultados, meu irmão, com a força do braço, sabia? A gente pode encher um lugar, fazer conferências enormes, encher um lugar e dar resultados. Só que Deus não chamou a gente para dar resultados, Ele nos chamou para dar frutos. E fruto é diferente de resultado. Fruto só dá quem está crescendo para baixo. Quem está criando raízes, quem está sendo firme e constante, quem está dizendo custe o que custar, eu serei como um rio perene de justiça e integridade. Eu vou acordar todo dia e ser um bom marido. Eu vou acordar todo dia e ser um bom pai. Eu vou acordar todo dia, eu vou pagar as minhas contas em dia. Eu vou ser como um rio perene de justiça e integridade. E a minha avó é uma dessas mulheres. Um exemplo para mim. E vai chegar um dia em que ela vai ser sepultada. Que ela está mais velha, de repente eu vou estar no dia do sepultamento dela, porque é o normal, natureza. E vão estar meus parentes, meus primos, meus tios. E nós vamos estar no sepultamento daquela irmã do coque, que passou a vida dela, cumprindo o propósito dela como uma vela, queimando e iluminando e gastando a existência dela para cumprir o propósito para o qual ela nasceu. Então nós vamos estar ali com lágrimas nos olhos. Eu sei que eu vou estar chorando, com saudade daquela mulher que foi um modelo, que me apontou a minha vida para o meu destino. Eu vou estar ali triste por causa da saudade. Mas enquanto uma lágrima estiver descendo dos meus olhos, ela vai tocar uma ponta de sorriso nos meus lábios. Porque eu vou pensar a seguinte coisa: essa mulher aí que está descendo nessa sepultura, ela não está deixando nenhuma herança para nós. Ela nunca teve muito dinheiro. Ela não vai deixar nenhuma casa, uma mansão para a gente dividir e ficar discutindo com os familiares. Quem vai ficar com a melhor parte? Olha, tem que ver esse negócio aí, fazer a documentação direito. Não vai ter briga na família. Não vai deixar uma conta bancária com $1 milhão. Não vai deixar nada disso para a gente brigar por dinheiro. Não vai deixar nenhuma herança. Mas vai deixar um legado. E herança é diferente de legado. Herança você deixa para alguém, mas legado você deixa em alguém. Isso ninguém pode tirar. E mesmo depois da morte dela, provavelmente vai acontecer com ela aquilo que aconteceu com Eliseu, e nós lemos aqui no texto. Quem tocar na história de vida da minha avó vai saber que os ossos dela ainda vão estar pegando fogo. Vai acontecer ainda milagres de quem eu ouvi sobre a história daquela senhora que não ficou muito famosa aqui no Brasil, mas que foi conhecida no céu, foi temida no inferno. Assim tem que ser com a minha vida e com a sua vida. Mais do que uma visitação do Senhor, acontecendo algo no nosso ministério, na nossa cidade, nós vamos permanecer em Deus, porque permanecer é mais importante do que acontecer. Mais do que visitação, nós queremos a habitação dele sobre nós. E daqui a muitos anos nós vamos continuar nos encontrando. E como eu disse, com cabelo branquinho. Eu vou te encontrar, pastor. Eu vou encontrar vocês, nós vamos nos encontrar. Eu vou te encontrar ainda de novo, Débora. E a gente vai estar bem velhinho, você já vai ser avó. E a gente vai chorar olhando um para o outro, vai dizer assim: graças a Deus nós permanecemos em Deus. E as canções que vocês gravaram e cantaram, hein, Davi, hein, Débora? Isso era só um detalhe, meu irmão.
isso era só um detalhe. E as pregações que vocês fizeram no YouTube, isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. A verdade é que nós precisamos ser como um rio perene, um rio que permanece correndo, vivendo justiça e integridade do reino de Deus. Ah, meu irmão, se aqui em Cabo Frio se levanta um povo com esse entendimento de mais do que um discurso evangeliquez, mais do que se preocupar com patentes que os homens podem dar, evangélicas, e se preocuparem em ser filhos de Deus de verdade, se isso mover essa cidade, então qualquer hora dessa, o William Bonner vai abrir o Jornal Nacional dizendo: boa noite, algo muito louco está acontecendo lá na região dos lagos, lá em Cabo Frio tem uma loucura acontecendo lá. Então os curiosos vão aumentar o controle da televisão e vão dizer: meu Deus, o que é? Será que os traficantes tomaram as ruas? E ele vai continuar falando: sim, os traficantes tomaram as ruas, e eles estão chamando isso de avivamento, porque os traficantes foram correndo para a delegacia entregar o seu fuzil, porque viram meninos e meninas, homens e mulheres com os olhos em chamas, parecendo com Jesus, sendo um rio perene de justiça e integridade. Avivamento tocando a terra. Alguém aqui nesse ambiente crê nisso comigo? Alguém aqui nesse ambiente pode crer comigo que Deus é capaz de fazer isso? Fique em pé aí no seu lugar, por favor. Oh Deus, vem sobre esse ambiente aqui hoje à noite e pega os seus filhos, incendeia-nos por dentro aqui hoje, Pai. Faz o seguinte, meu irmão, aí onde você está, sai do teu lugar aí onde você está. Vamos encher esse ambiente aqui na frente, muito clamor aos céus, pedindo: Deus, batiza-nos com o fogo que nos fará permanecente. Vem, sai do teu lugar aí, sai da tua cadeira, vamos encher esse ambiente aqui na frente. Vamos clamar aos céus. Oh Espírito Santo de Deus, vem aqui para frente, meu irmão, com teu espírito totalmente conectado ao céu. Venha dizendo ao Senhor: Deus, o que eu preciso é permanecente. Mais do que palavras, mais do que canções, mais do que um discurso evangeliquez, mais do que uma religião, nós precisamos ser teus filhos que vão permanecer correndo como um rio perene. Ah, Espírito Santo de Deus. Isso, levanta a sua voz, levanta as suas mãos aos céus. Atrai a atenção dele. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Canta isso pra ele, vamos. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. É isso, Deus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Entendo que você está cantando: firme essa aliança com o Rei da Glória. Eu não vou parar,
incendiar a tua vida por completo. Deixa Ele incendiar a tua vida por completo. Mergulhe nesse rio de fogo. Mergulhe nesse rio de fogo. Um batismo de discernimento no Espírito, para alcançar o alvo sem se perder no caminho. Daqui dessa reunião, dessa conferência, Deus está sacando alguns filhos e filhas que serão afluentes do rio de fogo que vem do trono de Deus. Você vai percorrer cidades, estados, levando o fogo da glória de Deus com você. Seja tocado por essa essência, seja tocado agora por esse batismo. Pega aí no Espírito, meu irmão. Pega no teu Espírito hoje. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Daqui a alguns anos, outras pessoas estarão, a próxima geração estará com o microfone na mão, e o discurso deles não será parecido com o meu, dizendo: olha, teve uma geração que recebeu uma visita da parte do Senhor na década de 80, depois na década de 90 e se perderam, e depois veio um povo lá em 2018, entraram em 2019 e depois eles se perderam. Não. A geração dos anos 80 no Brasil ficou conhecida como o povo das comunidades, o tempo da visitação e do avivamento das comunidades. Depois, no final dos anos 90, ficaram conhecidos como o avivamento da movimentação extravagante, adoração extravagante. E essa geração que está diante de mim, aqui na SEI, aqui em Cabo Frio, esses serão conhecidos como aqueles que foram firmes e constantes. Quem é essa geração? Aqueles que foram firmes e constantes. Aqueles que a corrupção veio e bateu na porta deles, da firma deles, e eles olharam para a corrupção e disseram: não, aqui nós somos como um rio perene de justiça e integridade. Aqui nós somos firmes e constantes. Aqueles em que a prostituição vai bater na porta deles e vai dizer: e aí, vamos embora? E eles vão dizer: não, eu vou permanecer firme e constante no Senhor, como um rio perene. Aqueles em que a perseguição virá, aqueles em que as calúnias vão bater na sua porta dizendo: é você o pastor daquela igreja, é você aquele ministro, estão falando mal de você, e você vai dizer: não importa, eu não vou parar, porque eu sou como um rio perene de justiça e integridade, firme e constante no Senhor. Essa é a geração dos firmes e constantes. Firmes e constantes. Ah, meu irmão, eu sinto Deus falando aqui no meu espírito: meu filho, não há maneira melhor para finalizar e encerrar o último dia dessa conferência, num lugar onde o povo está há 19 anos orando e querendo a manifestação da glória de Deus, a não ser dizer: vamos além, vamos para mais 19 anos, vamos para mais 20 anos, vamos para mais 30 anos. Nós vamos permanecer firmes e constantes, sem parar. Vamos gastar a nossa vida diante do Senhor. Por favor, abraça o irmão que está perto de você, uma irmã abraça uma outra irmã.
Forme duplas de oração aí, fala com o teu irmão, profetiza mais um pouco sobre a vida dele, fala assim: nós vamos juntos. Nós vamos juntos mudar a história. Nós vamos permanecer firmes e constantes. Os nossos olhos vão estar cheios de fogo, como os olhos do nosso amado Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida firme e constante. Eu não vou parar. Bota a mão sobre o ombro do teu irmão, da tua irmã, e fala: você vai ser esse rio perene de justiça e integridade. Abraça ele, abraça ela, ora com ele, fala: você vai permanecer pegando fogo eternamente, até os seus ossos vão ficar pegando fogo depois da sua morte. Todas as coisas vão passar, tudo vai passar, mas o amor de Deus vai permanecer pegando fogo na tua vida. Até essa igreja local vai passar um dia, meu irmão, mas o que vai permanecer pegando fogo em você, nos teus ossos, é o olhar incendiado de Jesus te amando, gerando mais fogo em você. Profetiza mais do fogo sobre teu irmão.
vai queimar eternamente em mim. Vai queimar eternamente em mim. Vai queimar eternamente em mim. Vai queimar eternamente. Levanta a sua voz e seja grato a Ele. Seja grato a Ele por essa noite. Seja grato a Ele pela eternidade que você vai passar com Ele. Seja grato a Ele por essa igreja local. Seja grato a Ele por essa liderança. Seja grato pelo que Ele fez na cruz por você.